paz do Senhor, meus amados. Vamos para a aula 18, que é o capítulo 17 do livro de Gênesis, onde a gente vai estudar agora um pouco mais sobre a saga de Abraão, né? Aqui esse capítulo é um capítulo importante porque é onde acontece a definição, né, do Senhor com relação ao nome de Abraão e com relação também não só mudando a identidade do seu nome, como mudando o seu nome. A gente vai aprender uma coisa importantíssima aqui com relação à cultura judaica, que tem o poder, né, de gerar grande mudança em nossas vidas. Então vamos lá para a aula. Nós estamos na aula 18, como eu ia falando, né? E o texto fala assim no versículo 1, né, que Deus aparece a Abraão quando ele tem 99 anos e dá uma ordem para ele, né? Ou seja, a última aparição de Deus para Abraão, no capítulo anterior, Abraão tinha 86 anos, então há um hiato aí de 13 anos entre o tempo que Ismael nasceu, né, onde acontece a última narrativa do nascimento de Ismael, e quando Ismael de fato, ou quando Deus aparece novamente para reafirmar a promessa junto a Abraão, ou Abrão ainda. Aí a Bíblia diz assim, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Algumas versões trazem: ande na minha presença e seja perfeito. Então esse texto, esse momento, essa passagem revela algo interessante, importante, que Deus acaba ensinando para cada um de nós, para todos nós, que estar na presença dele produz perfeição. Estar na presença dele produz mudança, transformação. E estar na presença dele é mais do que suficiente. A palavra que é traduzida aí do hebraico diretamente, eu sou todo poderoso, anda na minha presença. Essa palavra, ela tem um significado importante. Quando ele diz assim, eu sou o seu Deus todo poderoso, essa palavra significa El Shaddai. Então o significado dessa palavra é El Shaddai, ou seja, eu sou o todo-poderoso, eu sou o suficiente. E ele diz: ande diante de mim, apegue-se a mim, siga a minha orientação, faça o que eu te mando e você vai ser perfeito, e vai ser perfeito. E existem muitos segredos que envolvendo essa palavra perfeição, principalmente nos estudos do hebraico, aonde na verdade o que se acrescenta, na própria do hebraico é simplesmente uma letra, que essa letra ela muda o valor numérico total do texto, da palavra no hebraico, que muda também o significado dela para com o corpo. Ou seja, Abrão, antes de ser perfeito, era uma pessoa que não tinha controle, por exemplo, sobre o que falava, sobre o que os seus olhos viam e sobre as suas partes mais íntimas, sexuais. E a partir desse texto, a inclusão dessa palavra, dessa letrinha no hebraico que faz essa mudança. Eu não vou ensinar aqui isso aqui dentro, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que Abrão passa a ter controle sobre todo o seu corpo, ou seja, a perfeição que Deus fala aí nesse texto é justamente essa de passar a ter autocontrole total. Então a gente viu isso quando Abrão teve essa falta de controle, quando ele teve a relação com H, quando ele trouxe dentro do capítulo passado. A gente vê isso também pelas próprias palavras que o próprio Abrão diz isso, E tem um texto que diz que dentro da palavra, no provérbio, que diz que o varão perfeito é aquele que controla a sua própria língua. Então tá aí a explicação para esse texto, para esse entendimento. Deus ele também vai reafirmando a sua aliança com Abrão, e nessa aliança Deus promete crescimento, avanço, prosperidade. E a Bíblia fala que com isso Abrão caiu sobre a face de Deus.
E quando Abrão fala com Deus nesse texto, nós vamos ler isso agora nos próximos versículos, vamos ler aqui agora, diz assim, quando ele reafirma, nós vamos ler do 2 ao 9, mas a gente vai quebrando uns pouquinhos. Então, olha só o que é que Deus diz: estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então, aqui é a primeira promessa que eu falei, onde Deus promete o crescimento de Abraão, a ampliação de Abraão, e Abraão diz que Abraão prostrou-se o rosto em terra e disse, Deus continuou falando: da minha parte é esta minha aliança com você. Você será pai de muitas nações e não será chamado de Abrão, mas seu nome será Abraão. Vamos ler uma porção desse texto. Aqui eu acabei não passando os slides, mas nós vamos voltar aqui para o slide. Então, vamos voltar aqui para o slide, que é importante que a gente leia, porque vai ser pouco a pouco o que a gente vai ver. Então, vamos lá. Diz assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E aí a Bíblia diz que Abrão prostrou-se o rosto em terra, e Deus disse: da minha parte é esta minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente próspero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. De sua parte, disse Abraão. Você vê que Deus já não chama mais de Abrão, mas de Abraão. Guarde minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Vai entrando uma segunda parte que nós não vamos agora falar, mas que a gente vai agora dar uma explicação sobre essa passagem, porque tem muita riqueza aí dentro. Primeiro, quando a Bíblia fala sobre Abrão ter caído, sobre a face dele, diz o texto hebraico, estudo hebraico, que ali havia a Shekinah, a presença de Deus. E essa Shekinah removeu as forças de Abraão, então ele caiu prostrado diante do Senhor. Ele caiu prostrado diante de Deus, e isso acontece em outros textos que nós vemos que a Shekinah, a presença de Deus, provoca isso. Deus também fala sobre isso lá com Moisés, que a presença dele, ninguém consegue estar na presença dele e ficar de pé. Até o próprio Balaão, que era um pagão, está lá em Números 24:4, também acontece isso. Agora aqui, Deus aí começa a demonstrar para Abraão, ainda Abrão, a mudança que ele ia gerar na vida dele, certo? Primeiro que ele diz que ele seria pai de inúmeras nações, o pai de multidões, e aí ele muda o nome de Abrão para Abraão. A verdade é interessante porque o nome que no português a gente acrescenta o A, mas no hebraico a letra que é acrescentada não é uma vogal, porque a gente tem sempre a ideia de que o hebraico é diferente, o hebraico não tem vogal, mas mesmo assim existem palavras ou existem simbologias massoréticas, que são chamados os sinais massoréticos, que eles dão som vogais para as consoantes. Mas só que a letra que é incluída aí no hebraico, mudando o nome de Abraão, de Avram para Avraham, era Avram, agora passa a ser Avraham. Então, até no próprio hebraico, na tradução direta para o português é o H, mas a letra que está lá é o Resh, que equivale ao R. Então, essa letra, esse R, equivale quando você acrescenta esse Resh lá no hebraico, então você muda completamente o nome de Abrão para pai de muitas nações. Então, é como se fosse um acróstico que significa isso. No hebraico é muito comum você ter acrósticos
nos nomes das pessoas, né? Então, os nomes das pessoas são acrósticos de palavras com outro significado. Isso é muito comum nos nomes hebraicos, né? Mas depois que ele muda o nome de Abraão, então Deus começa a falar sobre a manutenção da aliança, né? Então ele multiplicará. Ele vai fazer com que Abraão seja próspero, prolífero. Isso a gente vê até hoje na nação de Israel, que são considerados os herdeiros legítimos de Abraão, onde são um povo extremamente próspero, um povo extremamente rico, e de muita sabedoria, de muito conhecimento, porque eles aliam demais a ciência com o conhecimento da Torá. Ao contrário, eles não procuram dissecar ou diferenciar a fé da ciência, muito pelo contrário, eles querem explicar a ciência pela fé. E muitos judeus se tornaram homens da ciência, como Einstein, entre outros, por conta justamente disso, e sem sequer abandonar a sua fé em Deus, né? Na sua fé em Hashem, como eles chamam. E aí eles sustentam essa aliança. E Deus continua dizendo que será para Abraão Deus, Elohim. Essa já é uma palavra, você vê que existem vários nomes de Deus nesse texto. Deus aparece aí como El Shaddai, Deus aparece aí como o próprio Eu Sou, né? E Deus aparece aí também como Elohim, que é uma outra tradução do nome Deus. E aí ele promete já a terra, né, Canaã. E a Bíblia fala o texto, apesar de no português nós não encontrarmos essa posse como algo definitivo, certo? Aqui a nossa tradução no português está perpétua, mas essa palavra perpétua no hebraico significa eterno, ou seja, eterno é muito mais do que perpétuo, porque a ideia de perpétuo, ela se limita à vida, eterna amplia a vida, né? Então, Canaã, essa posse que Deus dá para Abraão, ela tem para Abraão, para o povo de Abraão, para essa geração, ela vai muito além disso, vai muito além desse entendimento, né? E aí agora Deus aí, Elohim, né, já propõe para Abraão o que é a aliança. Eu e tu, minha aliança, tua semente e as tuas gerações estarão debaixo dessa promessa, estarão debaixo desse acordo que a gente está fazendo aqui, se vocês mantiverem tudo o que a gente está acertando aqui agora. Ou seja, essa eternidade, apesar de estar dentro de uma visão mais ampla, ela só poderá ser cumprida se vocês cumprirem a parte de vocês e a sua geração, né? Então essa é a aliança. Então até aí Deus agora propõe uma aliança, e a partir de agora nós vamos ver um detalhe fundamental. Que detalhe é esse? É que Deus, ele vai propor a aliança. A partir do versículo 10, ele começa a colocar então os termos da aliança, e nós vamos ler agora os termos dessa aliança. O texto diz assim: esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados pela carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos na sua casa, sejam comprados de vocês, terão que ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança eterna. Então aqui essa aliança, antes de chegar nessa tela, eu vou falar essa tela, depois eu volto lá. O que é essa aliança? É a retirada do prepúcio, da parte superior da glândula do pênis, ali em cima. Então é um ritual de identificação da aliança entre Deus e os povos de origem hebraica a partir de Abraão, certo? Hoje é usado como uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico de fimose. Perdão.
Mas na cultura hebraica era feita pelo pai e pela mãe, só depois da circuncisão é que o nome do menino era oficializado e deveria ser aplicada tanto em homens de origem natural como nos comprados. Então observe que tem uma relevância até os dias de hoje, né, essa circuncisão, mas ela tem mais significados, né, do que somente a questão do mandamento. Ela entra dentro dos mandamentos, né? Então essa circuncisão, essa palavra circuncidar, ela tem uma origem aonde o verbo, né, significa cortar. Cortar, então remover ali aquela parte superior, cortar na carne, né? Cortar na carne. Então o corte da carne é um sinal, né? Um sinal de que Deus, ele não é carne, não é carnal, e o relacionamento com Deus, ele não acontece de forma carnal. E a Bíblia fala que a escolha, ou o momento que isso deveria se acontecer, é somente quando o menino o homem tiver com 8 anos de idade, 8 dias de idade. E deve ser feito entre todos os da casa e todos os estrangeiros, né? Então todos aqueles comprados com dinheiro. Então é uma pessoa que comprou um escravo, um servo, alguma coisa assim. Ou não, né? Isso depende muito. Mas aquele que foi adquirido para si como parte da família por dinheiro. Esse pacto na carne era tido como uma aliança eterna, uma aliança perpétua entre Deus e o homem, certo? E se um homem, isso está no versículo 14, né? No versículo 14. E se um homem não circuncidar, Gênesis, se o homem não circuncidar, tem algo de interessante, né? Eu vou ler algumas versões diferentes aqui, certo? Que diz assim: o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo e quebrou a minha aliança. Você vê a profundidade desse texto, né? Versículo 14, nós vamos ver isso aqui, vamos ler aqui agora né? O versículo 14, que diz assim, vamos ler. Então diz assim o versículo 14: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncisado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança, né? Esse texto é mais profundo ainda do que o que a gente pode imaginar, porque na verdade isso foi estabelecido já na lei por Moisés, depois com todo tipo de pecado cometido diretamente contra Deus, né? Os hebreus, os judeus, eles têm uma porção, um estudo profundo, né? Que ensina algo sobre o chamado arrependimento, techuvá, e techuvá, né? Que o nome diz que ensina como o homem se arrepender diante do Senhor. E na techuvá fala sobre esse termo que aqui está utilizado: a sua alma será cortada. E na verdade, quando a Bíblia fala sua alma será cortada, está falando do relacionamento total com Deus. Isso só pode ser comparado depois, principalmente atualmente, nos tempos atuais, esse corte da alma com o tipo de pecado que é o pecado direto contra Deus, o pecado da própria blasfêmia. Então a não circuncisão, dentro dessa visão que a gente está vendo aí, uma transgressão contra o próprio Deus, aonde aquela pessoa, certo? Aquela pessoa que não cumpriu essa ordenança, ela recebe por ele a pena de carê, né? Então uma pena chamada de carê, que significa perder, ter sua alma cortada da presença de Deus. Então isso é muito sério, muito profundo para os judeus, né? Eles levam demais a sério esse ensino. E nós vamos continuar aqui estudando agora, porque tem muita coisa ainda para ler nesse texto. A partir de agora, versículo 4,
Deus começa agora, a partir do versículo 15, Deus começa agora a trabalhar com Sarai, certo? Ele já trouxe a palavra para Abraão, agora ele está trazendo a palavra para Sarai. Trouxe para Abraão, agora é Abraão. A partir daí, na Bíblia, você não vai ler mais Abraão, vai ler só Abraão. Mas a partir daí agora, lê-se, Sarai também recebe a porção dela, da palavra de Deus, que diz assim, ó, e disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações, reis e povos. Então tá aí essa passagem, né? Essa passagem que a gente acabou de ler, né? Onde Deus ele faz essa promessa para Sarai, né? Para Sarai, que agora o nome dela passará a ser Sara, né? E qual é o significado disso? Nós vamos ver que esse significado também é importante. Tudo na Bíblia tem uma importância muito grande, tem uma importância fundamental, né? Então, olha só. Primeiro que a gente deve compreender é o seguinte, é que quando Deus muda o nome de Sara, certo? A Bíblia fala que o nome Sarai significa princesa, né? Princesa. Mas significa somente minha princesa, ou seja, princesa só para Abrão, não para todos. Quando o nome dela é removido o i, certo? Essa palavra minha é retirada, né? Então, Sarai no hebraico significa minha princesa, né? Então era como, devia ser até a forma como Abraão tratava Sarai, né? Mas a partir da remoção da letra i, é a remoção também da palavra minha. E ela passa a ser princesa no sentido mais geral. Ou seja, princesa de todos, né? Então, essa é a ampliação. Sara, ela mudou de patamar, certo? Ela mudou a condição dela a partir do nome que foi dado. E aí Deus vem traz uma palavra de bênção para ela, certo? E o que é essa bênção? O que é esse entendimento, né? Isso aqui é importante, porque Sara já estava com idade avançada, né? Mais de 80 anos, e cerca de 80 anos. E a Bíblia fala que Sara ia ter um filho. Então essa bênção, de acordo com o Baba Metzia, né? Que é um estudioso judeu, ele diz que isso significa que Sara estava retornando para a juventude, porque é na juventude que se tem os filhos, né? Então, não só isso, mas pense também que se ela ia ter um filho, ela ia passar a ter que dar de mama novamente, né? Então, os estudos dizem também que a palavra abençoarei envolve também dentro do seu contexto, do estudo mais profundo, que ela teria seios fartos, né? E que ela ia precisar desses seios fartos de tudo isso, né? E agora nós vamos ter agora o versículo 17, os versículos seguintes, algumas coisas muito fortes, né? Então, versículo 17 e 18, vamos ler o versículo 17 e 18, né? Enquanto a gente passa aqui a transição dos slides, vamos ler que diz assim: Abraão prostrou-se o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Né? Então, aí eu até corrigi a idade de Sara. Abraão disse a Deus: permite que Israel seja o meu herdeiro. O português perde muito desse texto, porque o português não dá o sentimento real das palavras que foram geradas aqui. Porque no texto passado, quando Sara riu, o anjo levou aquilo como uma falta de respeito da parte de Sara e uma falta de fé. Mas esse texto aqui que Abraão, quando Abraão ri, certo? Ele não é traduzido como um riso irônico, mas é como um riso de alegria. Então a tradução mais correta não é riu-se, mas sim se alegrou,
certo? Apesar de que o verbo lá em Sara era semelhante, mas ele tinha uma partícula que mudava esse significado. E ele traduz, e a tradução do texto passado em Sara, né, tá em Gênesis capítulo 15, era como um riso, uma espécie de uma ironia de falta de fé, de zombaria. E de Abrão não, entendeu-se como alegrar-se, né, diante de Sara, diante de Deus, né? E aí esse texto aqui, na verdade, ele revela uma submissão de Abraão a Deus tão grande que ele diz assim: como pode, Senhor, eu com 100 anos e Sara com 90, nós não somos dignos disso. Essa dignidade, inclusive, se revela quando ele fala no versículo 18, que ele pede para que Ismael possa viver ou continuar, né? O texto que a gente leu diz assim, ó, que Ismael seja um herdeiro. Não é a tradução melhor, né? A tradução melhor é que Ismael viva ante tua face, né? Então, quando Abraão diz isso, o texto traduzido exatamente do hebraico para o português, ele não diz assim, ó, que Ismael seja o meu herdeiro, mas ele traduz melhor como: tomara que Ismael viva ante tua face. Por quê? Porque apesar daquilo, Abraão ele ainda não se achava digno, né, de ter aquele filho. Era uma bênção muito grande para Abraão, era algo que era muito gigantesco. E outra coisa, quando ele fala isso sobre Ismael, ele pressupõe de que Ismael seria um servo de Deus, o que acabou não se confirmando, né? O que acabou não dando exatamente aquilo que se esperava. Então aí vamos ver a resposta do diálogo de Deus com Abraão. Vamos ler o texto, o que é que o texto diz. Então o texto diz assim, ó: então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Olha aí, né? Com ele estabelecerei a minha aliança, e que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então aqui agora, da mesma forma como Deus determinou, acho que eu chamei a atenção isso no capítulo passado, Deus havia determinado que o nome de Ismael seria Ismael. Deus também determina que o nome de Isaque seja Isaque. Então, aqui Deus estabelece isso e ele corrige a mentalidade de Abraão, porque a mentalidade de Abraão ainda estava ali fundamentada em Ismael, né? Através ainda já tinha um carinho, 13 anos já, Ismael já tinha uma idade bem avançada. E quando Deus fala de fato, né, de fato, Deus está confirmando a promessa que ele tinha dado, né? E quando ele diz que o nome será Isaque, se refere à risada à alegria que o próprio Abraão teve, né? Então Deus ele tinha esse nível de relacionamento com Abraão, e ele sabe que aquele momento em que Abraão sorri quando ele recebe a notícia, se alegra, certo? É um momento que deveria ser marcado eternamente na vida de Abraão, e isso estaria marcado através justamente do seu filho Isaque. E aí Deus aí fala o seguinte, que em Isaque manteria a aliança. O que ele está dizendo também? Que Ismael não manteria a aliança. Deus, na sua divina, na sua imensa sabedoria, na sua presciência, já saberia que Ismael burlaria, romperia, quebraria a aliança, e que Isaque não. Isaque manteria a aliança. A aliança, né? Que essa aliança era prefigurada justamente pelo que a gente leu há poucos minutos atrás, que é a circuncisão, né? E agora, Deus também não deixa Ismael sem bênção. Vamos ler o que é que Deus fala sobre Ismael a partir desse versículo, no versículo 20, né? No versículo 20, né? Deus ele fala algo sobre Ismael. Ele diz assim:
no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Olha só que coisa, né? Então Deus ele tinha um relacionamento tão profundo com Abraão que ele levava em conta. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele farei um grande povo. Aí está um mistério interessante numérico, né? Essa questão dos 12, porque que Deus ele trabalhou com Ismael com 12 príncipes, ele nem tinha falado ainda com Isaac sobre isso, mas com Isaac também acontece semelhante, ele dá 12 tribos, né? São 12 tribos esse princípio ele também trabalha com 12 apóstolos, e ele trabalha com tudo isso. Então, esses 12 príncipes, esses 12 príncipes assim a forma como Deus trabalhou e vai fazer com que Ismael cresça, né? Então foi da mesma maneira, e é importante considerar que Deus considerou o pedido de Abraão, certo? Mesmo sabendo que Ismael seria um grande problema, né? Versículo 21 e 22, né? Nós vamos ler aqui agora o significado deles e estudar um pouquinho mais sobre ele. Então, versículo 21 e 22 diz assim: mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, ou seja, não será com Ismael, filho de Sara, que ele dará no ano que vem, ou seja, um ano atrás, um ano depois. Então Sara deveria levar mais uns 3 meses aí para engravidar. E quando terminou de falar com Abraão, Deus sumiu e retirou-se da presença dele, né? Então vamos ver, vamos entender isso daí, o que é que Deus está querendo nos ensinar com essa passagem. Então aqui, Deus ele fala com clareza que é a expressão que Deus utiliza aí, é uma expressão para confirmar, né, que a aliança dele seria com Isaac e não com Ismael, né? E essa justiça se estabelece porque Deus ele quer honrar principalmente o casamento, né? Que é a questão do casamento, o único casamento reconhecido por Deus na vida de Abraão é o casamento com Sarai. Tanto que depois ele teve uma mulher chamada Quetura, com a qual ele teve também muitos outros filhos, e esses filhos sequer são citados, né? Mas aqui ele fala, ele cumpre uma promessa, ele dá atenção a uma palavra liberada pelo próprio Abraão, no sentido de ter, né, descendência para o seu filho, mas ele não rompe com sua palavra inicial de estabelecer a descendência de Abraão em cima de Isaac. E agora vamos ler do versículo 24 ao 27, né, finalizando esse capítulo, certo? Que revela aí como Abraão começa então o cumprimento das suas obrigações, né? Então, como Abraão começa então a cumprir a obediência a Deus. Aí diz assim, que naquele mesmo dia Deus foi embora. Então naquele mesmo dia Deus tomou seu filho Ismael e todos os nascidos de sua casa e os que foram comprados, todo o sexo masculino da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael 13. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia, e com ele foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados no estrangeiro, de estrangeiros. Então aqui Abraão ele mostra mais uma vez a sua obediência a Deus, né? Quando ele tem essa atitude de cumprir aquilo que foi acertado com Deus. Então ele não perdeu tempo, ele foi no mesmo dia, e a Bíblia fala que no mesmo dia deve ter sido durante a noite, ou ele fez isso em plena luz do dia. Na verdade, os judeus consideram sempre o mesmo dia como o que está acontecendo durante a luz do dia, né? E aqui confirma-se a idade de Abraão, 99 anos, confirma-se a idade também de Ismael, que a última vez que Deus tinha aparecido para Abraão foi justamente quando ele teve o caso com a situação com Agar e Ismael nasceu. E
aqui aconteceu todas essas coisas, né, que nós acabamos de ler, né? E aqui a gente conclui o estudo do capítulo 17 do livro de Gênesis, né? Espero que você possa trazer um entendimento mais profundo desse capítulo a partir dessa leitura, a partir desse entendimento, né? E os slides vão ficar aí dispostos, o áudio também vai ficar aí disposto para você ouvir quantas vezes você quiser, assistir esse vídeo também quantas vezes você quiser, dentro aqui da área da comunidade Bíblia Sem Mistérios. Então que Deus abençoe, né, e nos faça prosperar grandiosamente no nome de Jesus. Amém?